devemos usar sempre padrões de projeto ou estamos utilizando só porque a gente acha que isso é legal, é bonito, é interessante e nos torna mais, sei lá, legais para a comunidade, sabe assim? Então, eu queria, né, trazendo o Luiz para a conversa, que você opinasse sobre essa provocação que você fez. Ah, perfeito, vamos lá. Geralmente, né, existem alguns sempre existe no final contextos, né, então assim, é diferente quando a gente tá falando, por exemplo, de um sistema que a gente sabe que pra uma determinada ação a gente pode ter diferentes tipos de abordagem, então falando aí, por exemplo, do factory method, né, pô, dependendo do tipo que a gente tá recebendo ou de algum parâmetro dele, a gente vai querer lidar isso com uma forma diferente. Então, beleza. Se você tem, por exemplo, sei lá, 4, 5 tipos diferentes que podem ter diferentes necessidades, pô, realmente você adicionando uma série de ifs, talvez você tenha uma série de problemas aí. Mas, dando um exemplo, será que vale a pena criar toda uma estrutura de, sei lá, a factory ou até abstract factory, dependendo do cenário, quando a gente só tem 2 tipos e sabe que não vai sair desses 2 tipos? Né, então acaba sendo realmente um overengineering que acaba sendo bem difícil de manter, né, então tem ainda mais, por exemplo, tem aplicações que são sazonais, né, eu já trabalhei já numa aplicação que era literalmente a empresa precisava organizar um evento interno, a gente era para lá contabilizar os participantes. Então, assim, naquela época, graças a Deus, eu não sabia design patterns, porque senão eu iria provavelmente inventar um monte de coisas. Então aquela aplicação, pô, é uma aplicação sazonal, vai ser usada em um dia, e depois essa aplicação realmente foi esquecida depois, então daquele jeito eu fiz a forma mais crua possível, eu não usei design patterns, usei o famoso, né, acesso direto na controller, quando diz no .NET, né, pô, diretamente lá a API, e deu certo, e fez funcionar. Mas eu vejo cenários de aplicações que eu passei por outras empresas, por exemplo, na parte financeira, que eram aplicações também sazonais, só que tinha uma estrutura tão complexa, sabe, para adicionar, né, eu sei que tem gente que fala: "Pô, tem que adicionar um monte de arquivo para alguns padrões, para algumas arquiteturas", e eu concordo, porque quando a aplicação vai crescendo, naturalmente vai aumentando, né, débito técnico se você não cuidar. Só que nesse caso, em aplicação sazonal, realmente era uma estrutura muito grande para algo que era sazonal e com um escopo muito limitado. Então tem bem sempre que levar em conta também essa parte de sazonalidade de software. Tem vezes que ele não vai ser usado, vai ser usado a cada X vezes, né, até um software que eu trabalhei no projeto que era ser, por exemplo, uma eleição a cada ano de um órgão. Então, pô, a cada ano, tipo, será que você tem que, ir com 2, 3 funcionalidades? Então, assim, tem sempre que dosar bem, entender bem o contexto, porque nem sempre você precisa, né, usar todas as ferramentas, né. Exato. E às vezes você também entra, né, como você falou de sazonalidade, até também de uma solução que às vezes não vai ter tanta evolução, né, ou a manutenção dela não vai ser tão constante, né, que talvez você não precise realmente, né, de criar uma estrutura tão gigantesca e tão robusta para um negócio que, pô, ninguém vai ficar dando manutenção naquele código, ninguém vai precisar, sabe? Então, eu concordo, faz muito sentido isso que você está falando, né, da gente avaliar bem o problema, né, para entender se a solução é realmente a aplicação de design pattern. A gente sempre fala aqui no Entre Chaves desse depende, né? E eu acho que nesse caso é a mesma coisa, né? Assim, vai ter o ponto em que o custo-benefício de você implementar o design pattern ali vai ser melhor do que não, né? E pensando aí até na prática mesmo, dependendo da senioridade do seu time, dependendo de diversos fatores, porque o Ângelo mesmo falou, né? A gente tem diversas abstrações que ajudam a implementar os design patterns, mas você tem que entender, você tem que saber usar e saber replicar e saber alterar se necessário, etc. Então, assim, tem sempre que chegar nesse ponto aí de custo-benefício, né? Mas fazendo esse adendo à parte, a gente pode falar do porquê foi bom usar as nossas experiências ou não, né? Mas agora eu acho que, meio que fazendo uma provocação, assim, sabe? Eu percebo, assim, no mercado um ponto, 2 pontos. Ou a pessoa tá design patternizada, digamos assim, tipo, a pessoa vai dizer assim: "Eu vou usar design pattern para tudo", né? Ou então a pessoa simplesmente aceita o fato que são muitos design partners, deixa isso para lá e não usa nenhum, sabe? Isso eu vejo um problema. Principalmente em situações onde é que claramente o design pattern comportacional ele caberia como uma luva, sabe? Um exemplo muito bom, inclusive é um design pattern que eu uso muito, que é o strategy. O strategy, ele muitas vezes quando tem que fazer uma tarefa em fluxo, ele entra muito legal, né? E recentemente, por exemplo, eu estava com uma tarefa muito simples, né? Que era replicar o Microsoft Analysis Service, o Azure Analysis Service, né? Só isso aí, coisa boa, né?
E aí a gente tinha que fazer várias etapas lá para fazer uma transformação de um dado, né? E era um trabalho em equipe, a gente ia ter que mexer cheio de fiel, se até dando abre aspas aí, dar um apoio lá para minha equipe que estava comigo lá, que era muito boa, né? Que era a Ana, a Rafaela lá e a Isa. Cara, a galera pegou esse. A gente trabalhou em cima desse design partner, a sinergia da equipe ficou muito bacana, porque, tipo, a gente montou a arquitetura do design partner, né? E cada configuração da análise service se transformou em um item da strategy, né? Então, se eu quisesse adicionar etapas, era só adicionar um strategy e eu não ia quebrar nenhum ACP, por exemplo, né? Entrando já em Solid. Mas, por exemplo, ele trouxe qualidade, facilidade e velocidade para o meu desenvolvimento, sabe? E é um design partner que eu vejo pouca gente usar. E eu cansei de ver assim, projetos que eu olho assim, pô, aqui poderia ter um design partner computacional, sabe? E aí não tem. Então, é uma reflexão que eu trago assim para quem está escutando a gente, né? Pensar, pô, eu tenho uma solução complexa, será que não existe algum padrão para isso? Eu tenho um caso bom, que o Cassiano foi lembrando de quando ele usou o Design Pattern, ele encaixou bem. Eu tava lembrando aqui de um que eu trabalhei num projeto onde a gente usou um Design Pattern e foi assim, uma bosta. Porque vou até puxar dois tópicos aqui ao mesmo tempo, né? Um quando não usar e o outro de que o que eu falei no início, né? Acho que todo mundo já usou o Design Pattern ou não. Quando a gente trabalha com Java, Spring, aí eu falando Java de novo. Quando a gente trabalha com Java, Spring, o Spring Boot hoje usa muito o Design Pattern. Se você estudar um pouco a mais como que as coisas funcionam por trás do Spring, você vai ver que lá tem o tal do Builder que eu acabei de falar aqui, tem Factory, tem Singleton, tem Strategy, tem tudo lá. Não, tudo não, né? Mas tem bastante coisa lá dentro do Spring. Então, naturalmente, você já vai usar muita coisa, sabe? E aí o que a gente fez, cara, que a gente estava usando Spring na nossa aplicação e a gente implementou o Factory. Então, em vez da gente, do código, o próprio Spring, criar os beans, né, que ele chama lá dentro, os componentes, os serviços e tal, a gente estava fazendo isso na unha, sabe? Aí quando eu cheguei no projeto já estava assim, eu ainda discuti um pouco, eu falei, não, cara, mudar agora também vai dar muito mais trabalho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar do jeito que está. Mas para a gente criar uma nova classe, a gente tinha que cara, é muito simples fazer isso no Spring. Você declara a sua classe, coloca um @service lá em cima e está tudo certo. E você já pode usar, injetar em outras classes e funciona muito bem. A gente tinha que fazer isso, a gente tinha que ir lá no Factory, declarar, chamar o construtor. Às vezes o construtor está chamando um parâmetro diferente, a gente tinha que passar esse parâmetro também, sabe? Então a gente usou o Factory e a gente piorou a manutenibilidade do código. Então, não foi legal. Foi um exemplo assim do que não fazer, sabe? Você está trabalhando com o Spring, cara, deixa que ele faz. Ele nasceu para isso, né? Nossa, e o outro exemplo que você falou que ia dar? Não. Aí o que eu ia falar era isso. Que às vezes as o próprio pessoas... Spring Entendi. já faz muita coisa. Então, por isso que eu comentei no início que a gente já usa o Design Pattern, mesmo que a gente não saiba, né? Você está usando Java Spring, você está usando um Design Pattern. E o que não fazer é, por exemplo, isso que eu comentei aqui do Factory, né? Cara, ele já está fazendo. Deixa ele fazer. Você não precisa ficar reimplementando tudo, porque você, igual a gente comentou aqui, acho que você comentou no início, né? A Fernandinha comentou, a gente usa por status ou porque precisa mesmo. Alguém comentou isso aqui no início. Então, acho que é um exemplo aí do que não fazer, sabe? Isso quebra até uma ideia de, tipo assim, né? Vamos usar mais as abstrações a nosso favor, que já existem, né? E quebra uma ideia de que é muito difícil você implementar o design patterns ali. Às vezes, igual você falou, é um arroba que você vai colocar lá e vai ser muito fácil. Talvez a barreira de entrada aí é você entender ali como que funciona e quando aplicar, né? Mas implementar, de fato, talvez seja a parte mais simples, no final das contas. E mesmo quando não tem, né, os arrobas, tem alguns padrões que são bem simples mesmo de implementar, né? O próprio Factory é simples, o Singleton também é. A gente pode até fazer um jabá, a gente não tá ganhando nada para isso, né? Mas tem um site que é o Refactoring Guru, que o site é sensacional. Eu gosto. Oi? Eu gosto. Então, Eu gosto desse ele site. tem o conteúdo em português e inglês, ele tem todos os design patterns lá do Gang of Four lá, ele divide por categoria, ele tem exemplos em todas as linguagens de programação, C++, C Sharp, Java, Python, PHP, blá, blá, blá. Tem todas essas linguagens de programação, ele fala prós, contras, faz analogia com o mundo real, é sensacional. Eu já usei esse site nas minhas mentorias aqui na DTI.
É muito bom. Outra estratégia aí de aprendizado, só comentando em cima aí que eu usei recentemente, eu dei uma lida na parte mais teórica ali de algum design pattern específico e, pelo menos para mim, eu gosto muito de aprender com a coisa mais prática, ali, o código mais prático funcionando. Então eu perguntei ao ChatGPT, ele gerou para mim ali um código na linguagem que eu queria, usando o design pattern que eu queria, e se eu não entendi alguma parte, eu falava para ele, eu não entendi o porquê disso aqui. E aí ele me respondia, e eu começava a ver sentido ali e tal, e tentar construir para mim o que era, né, algo que fizesse sentido de eu acabar usando aquele design pattern, né? Uma estratégia mais moderna. Né? Pois é, eu ia falar alguma coisa bem parecida com isso, assim, de que uma possibilidade também seria, porque na hora que você começou a falar, eu imaginei que era mais ou menos uma coisa como essa, que eu vou contar aqui, que era como se fosse assim, né? Você pegar um trecho de código, claro, né, num GPT que não seja o GPT gratuito, né, que, enfim, não tem tanta segurança de dados sensíveis, mas você conseguir pegar um código que você quer refatorar e pedir para o GPT aplicar algum design pattern ou design pattern mais que mais combina, né, que seja mais aderente àquele código para resolver aquele problema. Talvez ele, apesar da provocação que eu fiz no início, né, sobre o GPT e design patterns, acredito que por ele ser treinado em nossos dados, nossos próprios dados, e design pattern ser um negócio extremamente difundido, né, assim, difundido na comunidade, provavelmente ele vai conseguir aplicar bem, né?